Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de como funciona um curso superior, um curso na faculdade, como que ele é criado, qual a estrutura, o que você deve esperar ao escolher determinado curso de ensino superior. Bom, antes vou me apresentar. Eu sou Daniel, professor na Universidade Federal Fluminense, fiz graduação numa faculdade particular, mestrado no Rio Grande do Sul, doutorado na Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A minha formação básica é toda na área de computação. Após terminar graduação, mestrado, doutorado, já concursado, tendo trabalhado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Ponta Grossa, sendo redistribuído para a Universidade Federal Fluminense a meu pedido, para ficar próximo da família, fiz uma especialização na área de psicopedagogia. E mais atualmente, um pós-doutorado junto à Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Esse vídeo, ele faz parte da série algo que eu gostaria que tivessem me contado e que eu só descobri anos e muitos anos depois. Muito se fala, quando estamos no ensino médio, já naquela etapa de decidir qual vai ser o nosso futuro de vida, qual vai ser a nossa carreira escolar, estudantil, universitária. Muito se fala sobre escolher uma área, escolher outra área, que uma área vai te dar maior sucesso financeiro, que a outra área vai te dar maior estabilidade, que você precisa escolher aquilo que você gosta. E como professor de ensino superior, uma coisa eu posso dizer para vocês. É algo que eu falo muito com os meus alunos e com todas as pessoas que me pedem informações. Você precisa escolher aquilo que você goste de fazer. E principalmente, aquilo que você não se importa de perder horas de sono, entre aspas, estudando. Na verdade, quando eu escolhi o curso de computação, era porque eu gostava muito de jogos, como ainda gosto, e, portanto, aliar algo que eu gosto muito com um estudo, com uma carreira, seria muito interessante e seria prazeroso, como sempre foi. Algo que nunca me contaram, e provavelmente cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo também não sabia, é que um curso superior ele tem uma estrutura, ele tem um reconhecimento pelos órgãos competentes do Ministério da Educação, e ele tem uma estrutura que envolve principalmente essas três fases: formação básica, formação específica e formação complementar. Algo relevante quando a gente escolhe um curso superior é, claro, a carreira, a atuação profissional, como que esse profissional, ao terminar essa faculdade, vai atuar no mercado. No entanto, a expectativa da maioria dos alunos é de, ao entrar numa faculdade, já se deparar com formações específicas, formações complementares, estágio, atuação, projetos evoluídos. E, na verdade, o que acontece quando você passa no vestibular, no seu primeiro, segundo, terceiro, eventualmente quarto período, é que você começa com uma grade muito alta de formação básica. O que é isso? É um detalhamento, é um aprofundamento naquelas matérias que você viu, naquelas disciplinas que você teve durante o seu ensino fundamental e ensino médio, que abordavam especificamente áreas que agora para o seu curso superior são importantes. E, portanto, se a gente está falando de um curso da área de exatas, a formação básica pode, inclusive, incluir matemática elementar, certamente vai incluir cálculo numérico,
geometria, álgebra. E, portanto, se a gente está falando de um curso de engenharia, seja mecânica, eletrônica, de produção, ou se a gente está falando de um curso de ciência da computação, engenharia de computação, ou cursos correlatos à área de engenharia ou à área de exatas, a gente está falando num primeiro período que, na maioria das vezes, vai ter uma formação básica na maior parte das disciplinas. E a gente está falando em períodos que, em geral, vão acontecer contemplando 5, 6 disciplinas. Então, se a gente está falando num primeiro período com 6 disciplinas, esse primeiro período vai ter 4, 3, 5, 6 disciplinas básicas, de formação básica. Eventualmente, alguma disciplina de formação específica, eventualmente, alguma disciplina de formação complementar, a área núcleo, a área mais importante daquele curso. Isso vai diminuindo ao longo do tempo. À medida que o tempo vai passando, segundo período, terceiro período, quarto período, a formação básica vai diminuindo, vai se especializando. Então, é normal, é comum você encontrar em cursos anuais ou semestrais uma primeira etapa, se a gente está falando de um curso de 8 períodos, uma primeira etapa que começa com 4, 5 disciplinas de formação básica. Aos poucos, essa quantidade de disciplinas de formação básica vai reduzindo, até que lá pelo quarto período você tem uma disciplina de formação básica. 2, eventualmente. E como que vai acontecendo a distribuição? Aos poucos, do primeiro período para frente, do segundo período, terceiro período, você começa a ter formações específicas. Portanto, em alguns casos, eu conheço cursos que você não tem acesso a uma formação específica no primeiro período. Vários cursos de diversas áreas. Mas eu conheço também cursos onde você tem a formação específica daquela área, alguma disciplina introdutória, em geral com o nome Introdução ao nome do curso. Introdução à engenharia, introdução à computação, introdução à matemática. E essa disciplina vai aparecer aqui no primeiro período ou aqui no segundo período. E aos poucos, essa formação específica e formação complementar vão tomando o lugar da formação básica. No entanto, alguns aspectos são extremamente relevantes. Primeiro, essa formação básica é a formação que vai solidificar todo o seu curso universitário. Além disso, como ela é mais aprofundada do que tudo aquilo que se viu no ensino fundamental e médio, certamente o índice de reprovação e os coeficientes de nota são sempre mais baixos na formação básica. Grandes bolsões de reprovação acontecem na formação básica. Primeiro, por um alinhamento de expectativas. O aluno espera que, nesse momento, início do curso, ele vai ter algo mais direto, aplicado, direcionado para a área de atuação, o que normalmente não vai acontecer. Portanto, esteja preparado. Não vai ser surpresa nenhuma para você que está acompanhando esse vídeo identificar um curso superior onde o seu primeiro período, eventualmente o segundo período, vai ter muito mais disciplinas básicas, de formação básica, similares às que você teve no ensino médio, com maior aprofundamento, ao invés de ter disciplinas de sub-áreas daquele curso que você escolheu. À medida que o tempo vai passando, essa formação específica melhora. Ela começa a ter mais disciplinas.
cada sub-área do seu curso vai sendo mais abordado, até que, normalmente, a partir da metade do curso, você vai ter acesso à prática. Seja observação, seja projetos de pesquisa, sejam os estágios. Em geral, é aqui, na metade do seu curso, e a gente está falando mais ou menos no quarto período do seu curso, onde a maior quantidade de oportunidades de vagas, de projeto, de bolsa, de experiências práticas naquela área de atuação vão acontecer. Existem algumas realidades que são diferentes. Projetos integradores desde o primeiro período, projetos que envolvem várias disciplinas específicas desde o segundo, terceiro, quarto período. Isso existe, isso acontece. No entanto, você precisa seguir uma dica. Além de ter esse conhecimento geral que eu estou passando para vocês nesse vídeo, entra no site da universidade ou da faculdade. Descobre qual é a grade curricular. A partir da grade curricular, você vai conseguir identificar quais são as disciplinas básicas, de formação básica, como elas estão distribuídas e em qual momento você tem uma diversidade nas disciplinas e você vai, por exemplo, conhecer sub-áreas e se aprofundar nas sub-áreas. Aos poucos, o que vai acontecer? Uma parte mais prática, de atuação mais profissional, mais do dia a dia, até que você pode ter, em alguns casos, que fazer determinadas escolhas. E quais são essas escolhas? Disciplinas optativas. A formação básica, ela é obrigatória. Ou seja, todas as pessoas que fazem o vestibular, que são aprovadas, que se matriculam nesse curso, elas precisam realizar essas disciplinas de formação básica obrigatórias. Outro fator interessante de se observar, e é algo global, não é uma realidade de uma universidade ou de uma região, mas é algo global, é perceber que a formação básica tem alto índice de reprovação e tem alto índice de evasão. Por que isso acontece? Por ser um aprofundamento de uma área básica, por não ter um alinhamento de expectativas e por, em geral, serem disciplinas ministradas por profissionais de áreas correlatas. Então, por exemplo, num curso de ciência da computação, a disciplina de cálculo, de física, de matemática elementar, de álgebra, vão ser ministradas por profissionais de física, da matemática, mas, em geral, não vão ser ministradas por profissionais da computação. Claro, se você tiver disponível com o conhecimento necessário, com a qualificação necessária, um profissional da área de computação, nesse exemplo que eu estou ministrando, para lecionar a disciplina de cálculo, certamente essa disciplina vai ter uma abordagem mais direcionada ao curso. No entanto, não é o que na maioria das vezes acontece. Existem essas realidades, mas na maioria das vezes, até pela demanda, uma vez que disciplinas de formação básica são comuns a muitos cursos da grande área, você tem oferta por departamentos específicos. Ok? Departamentos da matemática, da física,
de língua portuguesa, profissionais esses que vão pegar as disciplinas de formação básica para todos os cursos. Quando você entra em formação específica, como eu disse, isso vai diminuindo a formação básica, aumentando a formação específica. Portanto, enquanto no primeiro período você tinha 3, 4, 5 disciplinas até de formação básica, no quarto período você tem 1, 2. Isso varia de universidade para universidade, de curso para curso. Você vai começar eventualmente com uma de formação específica e lá no quarto período você já tem 3, 4 disciplinas de formação específica. E o que vai mudar nesse quarto período, quando é do meio para o final do curso, em geral, tá? Isso muda muito de universidade para universidade, de curso para curso, mas o que vai acontecer é uma carga horária prática bastante grande. E essa carga horária prática vai envolver optativas, que, ao contrário das disciplinas obrigatórias, onde todas as pessoas matriculadas precisam cumprir, nas optativas você escolhe uma linha de disciplinas para seguir. Em geral, porque você está optando, escolhendo uma sub-área daquele curso para se especializar e para atuar enquanto profissional. Portanto, fique atento, olhando a grade curricular, para identificar em que momento você vai ter que fazer escolhas pelas optativas e em que momentos você vai conseguir definir em qual grupo de pesquisa você vai atuar, com quais professores você vai atuar, com quais colegas você vai atuar, mas de um modo mais próximo. Aos poucos, você vai perceber que nessa grade curricular, além das disciplinas obrigatórias e optativas, existe um conceito fundamental que é preciso que cada um de vocês leve em consideração, que é o conceito de requisito. Quando a gente fala de requisito, existem 2 ou 3 termos fundamentais. O primeiro dos termos é o pré-requisito. Qual é o problema de alto índice de reprovação nas disciplinas de formação básica? É que quando a gente tem 3 disciplinas de formação básica como pré-requisito uma da outra, ou seja, o aluno só pode se matricular na disciplina de segundo período se ele tiver sido aprovado na disciplina de primeiro período. E o mesmo acontece no terceiro período, ele só pode se matricular no terceiro período, nessa disciplina, se ele tiver sido aprovado no segundo e também no primeiro. Isso é uma disciplina de pré-requisito. Uma vez que você reprove no primeiro período, você tem um atraso na realização dessas disciplinas. Se é uma disciplina de oferta, períodos pares e ímpares, isso pode acarretar, inclusive, um atraso na sua formatura. Portanto, analisar os requisitos e os pré-requisitos de disciplinas é fundamental para que você consiga conduzir a sua sequência de disciplinas, priorizando aquela que tenha menor impacto no seu tempo final de formatura. Afinal de contas, se eu tenho uma disciplina que é ofertada anualmente, eu reprovo nela no primeiro período, ela vai ser repetida, ter uma nova oferta no meu terceiro período. Logo, eu só consigo concluir sendo aprovado aqui, lá no meu quinto período. E todas as demais amarrações que desdobrem dessa. Conseguiram entender o que é pré-requisito? É uma disciplina que você depende da aprovação nela para conseguir cursar a próxima. Existe uma outra relação, que é uma relação de co-requisito.
essa relação de correquisito diz que você só pode se matricular nas duas disciplinas simultaneamente. Isso acontece, em geral, com disciplinas que andam próximas, teoria e prática. Se existem correquisitos, você precisa cumprir todos os pré-requisitos da disciplina 1, todos os pré-requisitos da disciplina 2 e se matricular simultaneamente nessas duas. É raro acontecerem os correquisitos. E esses correquisitos, em geral, uma das disciplinas não tem pré-requisito. No entanto, fiquem atentos a essas amarras. E priorizem. Chegou um determinado momento do período, do semestre ou do ano, você vai ter uma sequência de provas e você vai precisar escolher se dedicar mais a uma avaliação do que a outra. Se dedique sempre àquilo que vá atrasar a sua formatura. E, claro, vá puxando e complementando a sua grade, a sua sequência de matérias naquele período, em função dos pré-requisitos e da dificuldade dessas matérias. Uma outra questão muito importante que eu vou falar ainda nesse vídeo é o seguinte: no primeiro período, se tem uma baixíssima expectativa de autonomia do aluno. Em geral, essas disciplinas são revisionais, aprofundamento, avaliadas em muitas das vezes com lista de exercícios, provas escritas, objetivas ou discursivas, o que aos poucos vai sendo modificado durante o curso, até que chega a algum momento aqui no final, pode ser o último ano, ou pode ser 1 ano e meio, até mais do que isso, onde você vai ter o que a gente chama de trabalho de conclusão. Nomes diferentes: trabalho de conclusão de curso, trabalho de formação, trabalho final de curso. Nomes diferentes para o TCC ou trabalho de conclusão. Esse trabalho é o ápice da autonomia do aluno. Esse trabalho vai demonstrar um conjunto de conceitos e abordagens que esse aluno estudou durante o curso dele todinho, e ele vai relacionar isso tendo como colaborador um professor. Esse trabalho em alguns lugares é individual, em alguns lugares é em dupla, em grupo, é avaliado por membros internos, em outros lugares avaliado por membros externos, pode resultar em um artigo, pode resultar em um trabalho escrito do tipo monografia. Isso varia de instituição para instituição. No entanto, o fundamental do trabalho de conclusão é: ele precisa envolver várias áreas do curso. E mais do que isso, ele precisa demonstrar autonomia. A autonomia do profissional que está sendo formado naquele curso. Portanto, fica atento. Para encerrar, nós falamos aqui hoje que um curso superior ele não vai alimentar as suas expectativas nos seus primeiros períodos. São períodos mais densos de formação básica. Aos poucos isso vai melhorando, vai especializando, vai tendo disciplinas específicas e complementares, e você vai tendo poder de escolha. Aos poucos, você vai ter uma formação mais prática, mais atuante, independente da área de formação que você escolha. Aos poucos, você vai tendo mais autonomia. E se, por um lado, formação básica tem alto índice de reprovação, por causa da dificuldade do aprofundamento e por ser ministrada, em geral, por professores de outras áreas do conhecimento, trabalhos de conclusão têm alto índice de reprovação, tem alto índice de atraso, porque ele requer muita autonomia.
E autonomia, a gente está falando de proatividade, de organização do tempo e de atuar como profissional daquela área. Outra dica fica você antecipar o quanto você puder o seu trabalho de conclusão. Claro, a gente não está esperando aqui que no quinto, sexto período você já termine ele e apresente. Mas se no seu segundo período você tem uma noção mais clara de que área, que sub-área você vai atuar, e você começa a ajudar, começa a participar de algum grupo de pesquisa, você certamente está antecipando o seu trabalho de conclusão. Certamente está tomando diversas decisões em relação ao seu trabalho de conclusão, que vão fazer com que você tenha mais autonomia aqui atrás e você evite atrasos na sua formatura. É muito comum. Existe uma regra de que você tem, de modo regulamentar, por exemplo, 8 períodos para se formar, mas você tem, permitido pela legislação brasileira, metade desse tempo de prorrogação. Então, você tem 4 anos mais 2. São 6 anos no máximo. Isso envolve tudo que você pode ter de imprevistos aqui durante. Claro, trancamento, outras opções existem. Quebra de pré-requisito, isso tudo pode ser discutido em colegiado, tem documentações específicas para fazer. Agora, o que falta é a gente entender toda essa composição que eu tentei explicar para vocês hoje nesse vídeo, para que você, aluno, tenha mais autonomia na hora de escolher entre se dedicar mais para uma avaliação ou para outra, entre escolher o curso de uma área ou da outra. Certamente, a grade dos cursos da mesma área de formação tem variação, tem mudança, tem diferença de uma universidade para outra. Seja em relação às disciplinas complementares e optativas, seja em relação a disciplinas específicas, seja em relação ao corpo docente, o corpo de professores que está atuando naquela instituição. Claro, profissionais formados têm caminhos e percursos de vida diferentes. Logo, uma disciplina ela pode ser conduzida de um modo mais direcionado a um subtópico ou a outro, dependendo do professor que está conduzindo aquele conteúdo. Cabe a você conversar com os professores, conversar com seus colegas, investigar a grade curricular, investigar os requisitos, os pré-requisitos, correquisitos, quais são as amarrações que podem interferir na sua formatura. E aos poucos, você vai tendo cada vez mais autonomia e tomando as melhores escolhas. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou, considere curtir, compartilhe essas informações com seus colegas, comenta aí suas dúvidas, suas dificuldades, faça suas observações que a gente vai acompanhar todas elas. Muito obrigado a cada um de vocês, um grande abraço e até lá.